caso. Aqui a Letícia Casado, nossa colunista e repórter, traz um pouco também desses bastidores. E aí eu queria saber, é necessário ir, professora Flávia? Acha que o governo tem que arrumar essa briga e procurar o Supremo para conseguir manter a decisão do presidente Lula sobre esse assunto? Bem, eu acho que o cenário histórico que a gente tem e o governo que hoje está aí à frente vai acabar tendo que fazer esse enfrentamento e buscar alguma solução nesse sentido. Porque, a despeito dos clamores sociais, e aí aqui eu volto a dizer, vou falar juridicamente, a gente precisa sair de um cenário, por mais difícil que pareça na nossa realidade social, de que a prisão tenha que ser uma punição quase de morte para aquela pessoa que está presa, né? Porque, na verdade, o preso, ele vai para aquele local para ser reeducado e ser reinserido à sociedade. Esse é o fim do sistema prisional. O sistema prisional brasileiro muitas vezes não funciona porque aí a gente tem um problema lá na raiz do sistema prisional. O sistema prisional é mal cuidado, é mal amparado, se leva pouco recurso de fato para que esse preso possa perceber a reeducação e a ressocialização que ele precisa ter no seu retorno à sociedade. Até porque no Brasil nós não temos pena perpétua, então em algum momento essas pessoas têm de voltar à sociedade. E aí a ideia é que a saidinha faça esse retorno em doses paulatinas, quase que como um medicamento, para que ele aos poucos se ressocialize, para que ele aos poucos se reencontre e para que, ademais, sinta falta daquele convívio social reiterado da maneira como a sociedade em grupo deseja que ele o faça. E uma outra coisa que eu acho muito interessante, muito importante sempre reforçar, e que às vezes a gente vê pulverizada de maneira muito errônea, é que os presos que podem sair são presos com condições que podiam, né? Agora o cenário muda com a legislação, mas que podiam sair, são presos com condições específicas, não é? São pessoas que não poderiam ter sofrido determinados tipos de pena, não poderiam ter cometido crimes hediondos, não poderiam ter cometido crimes violentos. Então havia já uma certa peneira, digamos assim, em relação àquela população carcerária que teria a possibilidade de ter encontros de tempos em tempos com as suas famílias e com a sociedade. A saída desse preso para que ele faça esse encontro, ela é uma essência de um princípio que a gente passou hoje a manhã toda falando aqui, a dignidade humana, né? A gente esquece, né? A população tende a esquecer que uma pessoa que comete crime, é processada, condenada, julgada e reclusa, é um ser humano. E é assim que ele precisa ser entendido e assistido. Eu sei que existem muitas mazelas e muitas questões de ordem a serem tratadas nesse aspecto, né? O preso que sai volta a cometer crime, o preso que sai não volta mais, né? Não faz o regresso como devia, o preso que não cumpre o sistema jurídico que lhe é entregue da maneira adequada. Existe essa problemática, mas a gente não pode trazer a tratativa jurídica pela rama. Nós estamos nos acostumando a tratar todos como culpados, quando na verdade a gente tem que partir da primazia de uma inocência, de uma honestidade e de um bom viver. Eu sei que historicamente a gente tem pensadores que tratam disso, né, que o lobo é o lobo do homem e que esse homem precisa ser contido de alguma maneira, mas essa contenção perpassa para que o Estado entregue a ele mecanismos até cognitivos para que ele possa se ressocializar. Não permitir que esse preso saia, reduzir a característica da população carcerária que possa ser reinserida à sociedade, é dizer que ele vai ficar recluso por um período de tempo e depois ele vai ser simplesmente jogado e lançado aos leões da sociedade sem ter tido essas pequenas doses que possam reinseri-lo. A saída desse preso, ela é importante para a própria sociedade. Se nessa saída esse preso, ele tem larguezas para cometer infrações, o sistema legal precisa cuidar da melhor punição dessas larguezas e não simplesmente evitar e recolher o direito à saída. Eu vejo que o judiciário será sim conclamado e nós às vezes passamos por aprovações de leis que atendem a uma camada social, que atendem a um clamor, que atendem ao perigo, que fazem, como trouxe até o Contarato no sentido de que essas pessoas buscam, né, a vítima se sente muito mais
largada pela sociedade, à margem, né, do Poder Judiciário com a saída, mas o fato é que essas pessoas também precisam de uma maneira de equidade para buscar essa reinserção social, e o mecanismo não pode partir simplesmente pela retirada de um direito constitucionalmente garantido, mas sim pela uma equação do sistema. A hora em que se cria uma lei que está abaixo da ordem constitucional e que retira direito que está lá na ordem constitucional, a judicialização é fava contada, ela irá acontecer e, mais uma vez, a gente vai ver o STF tendo de trazer decisão que fale como a lei deva ser aplicada ou que eventualmente chegue ao ponto de afastá-la do cenário jurídico. Isso é muito ruim para a nossa imagem legislativa, sem sombra de dúvidas. Aí, professora Flávia Alessandra dando uma aula aqui sobre a necessidade, né, da saidinha nesse sentido, porque as pessoas, na verdade, elas veem a palavra saidinha e elas já começam a opinar sem entender do que se trata. E acho que por isso a importância das suas palavras, que são baseadas em tudo que a senhora pesquisa e estuda dentro da questão judicial e até mesmo da questão dos presídios brasileiros e do combate à própria violência, né? E o combate à própria violência do ser humano, como a senhora falou. Eu queria até trazer do ponto de vista um pouco político mais, Thales, quando a professora fala de que o governo em algum momento, até pelas suas defesas, e a gente sabe o quanto o ministro Lewandowski é a favor disso, e foi ele que foi responsável por essa atuação de Lula, diante do histórico do governo, não vai ter jeito, vai ter que recorrer a isso ao Supremo. Existe algum outro caminho? Alguns falam, né, Thales, que eles poderiam, de repente, vir de algum partido político para evitar o desgaste com o governo, porque a gente sabe o quanto esse assunto ele é político e tira votos, né? Você acha que tem esse caminho? O que será que o governo deve estruturar aí para recorrer dessa decisão do Congresso? Vai se utilizar de aliados, de algum partido aliado, certamente para evitar esse embate com o Congresso, porque esse tema vai ser um tema de embate, não tem jeito. Até dentro do Supremo, eu tinha a ideia de que no Supremo é favas contadas. Não, as pessoas que eu ouvi do Supremo dizem que vai ter discussão lá dentro, tem uma discussão que é isso que a professora está colocando, que é a importância da individualização da pena, porque o sistema jurídico brasileiro não é um sistema punitivo, é um sistema de ressocialização, de tentativa de ressocialização do preso. Essa é aparentemente a questão majoritária, mas vai ter discussão, porque há uma discussão sobre se entra dentro de um assunto que já foi decidido pelo Congresso, se muda o que já foi decidido pelo Congresso, se entra nesse embate, se não entra. Lá dentro já é visto que você tem Gilmar, Fachin, Alexandre de Moraes, Zanin e Dino, ou seja, são 5 votos certos a favor da saidinha, mas 2 incertos, que são a Carmen Lúcia e o Toffoli. Então, do outro lado, contra as saidinhas, você já tem a ideia de que o André e o Cássio Nunes Marques serão contra a saidinha, porque têm votado sempre dessa maneira ideológica. Há 2 que têm uma tendência a ser contra, que seriam o Barroso e o Fux, porque têm tido decisões fortes contra os acusados em geral, as pessoas que estão sendo acusadas pela justiça. Eles têm tido decisões fortes, e a Carmen Lúcia, que então tem esses 2, são 4, mas se juntar aí esses 2, o André e a Carmen, dá 5. A Carmen e o Toffoli, que estão do outro lado, possíveis, mas se vierem para esse lado, dá 6. Então, pode ser ainda, existe uma margem para esse assunto dar confusão no Supremo, mas é pouca, porque a maioria, a impressão que se tem é de que a maioria vai ser a favor das saidinhas e que será um grande embate com o Congresso. Por isso, o governo
está inseguro e está achando que talvez não seja melhor não entrar no embate, o que já ocorreu no Congresso, né? No Congresso, o que ocorreu foi isso. Você teve o Jacques Wagner, é, votou até, se absteve. Então, e na Câmara não houve um trabalho do governo, como já falei em outra oportunidade. Então, é isso que vai